Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui resolver essa lista, tá bom? Dessas questões. E qualquer dúvida é só ou voltar no vídeo ou me avisar que a gente vai avançando, tá bom? Então, é o seguinte. Essa questão aqui é só afirmativa, tá bom? O que ele coloca aqui, ó? Para julgar a que está correta. Todo paralelogramo é um losango, tá bom? Nesse caso, isso é falso, tá bom? Deixa eu botar aqui. Por que isso é falso? Vou botar logo aqui, falso. Por que isso é falso? Porque o losango, a regra do losango é ter os 4 lados iguais. A regra do losango, tá bom? Os 4 lados iguais. Só que o paralelogramo é esse desenho aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, ó. Isso é um paralelogramo. Isso vale também para cá. E vale também para o retângulo, né? Mas também vale para o próprio losango. A questão, vou botar o losango aqui. Losango é essa figura aqui, mais ou menos. Aquilo que tem na bandeira do Brasil. Só que a regra do losango é que tem os 4 lados iguais. Ele está falando que todo paralelogramo é um losango. Então, ele está dizendo que isso aqui seria um losango também, ou isso aqui seria um losango. Não, losango é isso aqui. 4 lados iguais, tá? O que poderia ser todo quadrado ser um losango. Até poderia ser. Porque entra nessa categoria, mas não todo paralelogramo, tá bom? Então, é falso. Se um quadrilátero tem todos os lados com a mesma medida, então esse quadrilátero é um quadrado, tá bom? Isso aqui é falso também, tá? Porque se tem todos os lados da mesma medida. Isso é a característica de um quadrado, mas um losango também tem todos os lados iguais. E um losango, nem todo losango é um quadrado, porque o losango ele só tem todos os lados iguais. E o quadrado, além de ter todos os lados iguais, como eu vou botar aqui, ó, todos os lados do mesmo tamanho, o losango, o quadrado, ele tem todos os 4 lados, que eu teria que desenhar bem perfeitinho, né? Tem que ter aqui, ó, 90 graus, igual o retângulo. Tem que ter os 4 lados. 90 graus é esse quadradinho com ponto, que diz que... Aqui, ó, esse quadradinho com ponto, que coloca 90 graus aqui, ó, 90 graus. Como se fosse a letra L, assim, ó. Aí, ó, isso aqui é 90 graus. Tá bom? Então, aqui é falso. E a última, as diagonais de um quadrado são perpendiculares entre si. Isso é verdadeiro. Porque se eu tenho um quadrado aqui, por exemplo, eles vão ser perpendiculares entre si mesmo. Ou seja, aqui no meio eles vão fazer 90 graus. Então, isso é verdadeiro. Tá bom? Vendo que isso é verdadeiro, a resposta correta é a letra C, tá? Onde só a terceira é verdadeira. Beleza? Então, essa é a questão número 1. Essa aqui é a segunda questão, tá bom? Essa segunda questão, ele dá essa figura, né? E aí, o que ele vai querer? Ele quer saber qual o valor do ângulo interno em A. O que significa? Significa o seguinte, todo triângulo, você tem que saber, todo triângulo, ele tem os ângulos aqui dentro, e a soma dos ângulos tem que dar 360 graus, tá? Isso é a propriedade dos triângulos. A soma tem que dar 180 graus, tá? Essa é a propriedade dos triângulos. Então, já que a soma tem que dar 180 graus, o que a gente tem aqui? Ele tem aqui uma palavra chamada bissetriz. Bissetriz é o seguinte, bissetriz divide o ângulo em 2 partes iguais. Bissetriz divide o ângulo em 2 partes iguais, tá bom? E ele está falando uma coisa aqui, ó, que AD, essa medida que eu estou apontando bem aqui, ele é igual a DB. Tá bom? Então, eu já vou até botando aqui, ó. Eu vou até um tracinho aqui. Esse lado vai ser igual a esse lado. Por isso que eu botei 2 tracinhos, porque esse lado tem que ser igual a esse lado aqui, tá bom? Beleza, então.
Aí, tem uma propriedade importante aqui, tá bom? É o seguinte, é uma bissetriz aqui. Então, bissetriz significa que está dividindo esse ângulo aqui, ó, em duas partes iguais. Então, olha só, se aqui for x, aqui também vai ser x, tá bom? Por quê? Porque eles são iguais, porque é uma bissetriz que divide em duas partes iguais. Tá bom? Aí, só que tem um ponto muito importante. Como esses dois lados são iguais, isso significa que é um triângulo isósceles, porque tem dois lados iguais. Ó. E se tem dois lados iguais, os ângulos da base, o ângulo da base também é igual. Esse é o bacana. Então, o lado é igual e a base vai ser igual. Então, se aqui for x, ó, desse triângulo aqui, eu estou falando desse triângulo pequeno aqui, ó, esse eu estou apontando aqui, ó, é o ADB. Se aqui é x, então do outro lado é do mesmo tamanho. Então, eu vou botar, ó, aqui também tem que ser x. Por que que isso é importante? Porque já que isso aqui tem 180 graus, então, se eu somar todos esses ângulos que estão aqui, tem que dar 180 graus, porque fazem parte desse triângulo. Então, olha o que eu vou fazer. Vou botar bem aqui, ó. Vou botar bem aqui. Tá bom? Vamos lá. Aqui. Se eu pegar, por exemplo, o 60, que está lá em cima, somar com o x, somar com o x e somar com o x. Por quê, prof? Porque eu estou somando esse 60 com esse x, com esse x, com esse x. Então, todo esse triângulo tem que ser igual a quanto? Quanto é aqui a soma do triângulo? Todo triângulo tem 180 graus, tá bom? É isso. O que eu posso fazer? Eu somo logo esses 3x que tem aqui. Quanto vai ficar? X mais x mais x vai ficar 3x. Aí eu ponho igual a 180, tá bom? Cadê o 60, professor? Esse 60 aqui está aqui, ele pode ir para o outro lado. E ele vai com sinal trocado. Se ele é positivo aqui, porque não tem nada na frente dele, ele vai para o outro lado negativo. Então, ele vem como menos 60, tá bom? Então, os 3x que tem aqui tem que ser igual a 180 menos 60, tá bom? Dá 120 graus, tá bom? Então, o nosso x vai ser igual ao quê? Eu repito 120. Você está vendo que aqui, ó, é uma multiplicação. 3 vezes alguma coisa dá 120. Então, o contrário para passar para o outro lado é dividindo. Forma de fração. Então, dividido por 3. Logo, o nosso x é 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 é 40, tá bom? Ou seja, o x é 40. Bora ver se é isso que ele está pedindo. O ângulo interno em A, ele quer esse ângulo todo aqui. Eu achei o x, só que x é só uma parte desse A. Se eu quiser o A completo, eu tenho que pegar ele e somar com ele mesmo, porque é x mais x. Então, vai ser x mais x. Então, vou botar aqui, ó. O ângulo A, vou botar o ângulo assim, ó, com um chapéuzinho, ele vai ser x mais x, tá bom? Logo, x mais x vai ser o quê? Vai ser, o x é 40, então é 40 mais 40. Quanto é 40 mais 40? 40 mais 40 é 80, tá bom? 40 mais 40 é 80, tá bom? Então, ele está perguntando aqui, ó, a medida do ângulo interno de A, que é essa parte aqui, ó. Então, logo, qual a opção que tem 80? Letra C. Vou botar aqui C. Beleza? Então, é isso, tá? Essa é a segunda questão, beleza?